Este vídeo de hoje eu quero dedicar ao meu amigo Wellington do Nascimento, dono de uma banca de laticínios no Calçadão, em Campina Grande, que fez aniversário ontem. E eu estou comemorando o primeiro dia do ano novo na vida dele. E vamos conversar aqui com paulada, viu, seu Wellington? Paulada do jeito que você gosta. Pois é, aconteceu o seguinte, a Polícia Federal fez um acordo de delação premiada com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Nessa delação, o Sérgio Cabral contou que negociou uma propina de que somou 4 milhões de reais para que o então ministro do Supremo Tribunal Federal e ocupante de uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral, José Antônio Dias Toffoli, ex-advogado-geral da União, ex-advogadinho do PT, favorecesse municípios fluminenses em questões lá no TSE. Bom, a delação motivou, uma investigação, e aí a investigação foi cancelada por 7-4 no Supremo Tribunal Federal. Haveria a maioria de qualquer maneira, mas o fato de Dias Toffoli não ter sequer tido a humildade de se dizer suspeito, porque estava sendo investigado por algo do qual ele era acusado, e ele votou para ser o 7º voto de 7-4. Pois então, e aí ficamos combinados numa coisa. Não existe justiça no Brasil. A justiça começa na primeira instância, pode ir até muito bem, passa para a segunda, ainda há um certo verniz técnico na segunda instância, por isso mesmo que foi consagrado antigamente que os condenados em segunda instância poderiam vir a cumprir pena se um juiz assim o decidisse, da primeira instância, e depois isso caiu porque os bandidos da política derrubaram no Congresso Nacional. E o Supremo acaba de derrubar uma investigação na qual o investigado não se negou a votar, mesmo sendo claramente suspeito. Essa não é a primeira vez, não será a última, e é a prova de que a cúpula do judiciário no Brasil é realmente o fim de todas as picadas do mundo. E o Supremo Tribunal Federal não está acima de qualquer suspeita. Então é preciso dizer o seguinte: dizem que as instituições funcionam. Há alguns exemplos nos quais elas funcionam, por exemplo, durante a existência da Operação Lava Jato, que foi extinta por um sócio do Centrão, chamado Jair Bolsonaro, que prometeu o contrário na campanha. Mas essa decisão agora do Supremo é uma prova que as instituições não estão funcionando no Brasil. A justiça não faz justiça porque protege, blinda, evita a investigação dos próprios membros do tribunal por uma maioria bastante elástica, e contando com o voto que ele achou necessário dele, mesmo sendo suspeito. Acho até que o voto dele tira dele realmente a condição de suspeito. Ele passa a ser réu confesso. Réu confesso. E enquanto isso, eu quero dizer que o Brasil realmente é uma republiqueta, mas não sei se é de banana, digamos que seja uma republiqueta de laranjas, porque é uma republiqueta que permite que se usem laranjas para ocultar crimes de corrupção, e a corrupção continua aí à solta. Pois bem, essa é a paulada que eu prometi para o Wellington. Mas vem mais. Olha, ontem, ou seja, dia do aniversário do Wellington, quinta-feira, 27 de maio de 2021, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, levou o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto,
E o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para inaugurar uma pinguela, uma ponte de madeira. O que diabo faziam os comandantes do Exército e da Defesa na inauguração de uma pinguela? O Exército construiu a ponte. Eu não posso dizer o comentário porque eu não quero usar um palavrão. Grande coisa o Exército ter construído aquela pinguela. Agora, aproveitaram, né, para conversar a respeito do fato mais desmoralizador da história recente do Exército Brasileiro. Bolsonaro convidou pessoalmente o general Eduardo Pazuello, que eu chamo de Pesadelo, para ir com ele ao Rio para uma manifestação de agradecimento de motoqueiros, porque ele tinha zerado o pedágio dos motoqueiros e dos caminhoneiros nas futuras concessões de rodovia no Brasil. O general Pazuello, Pesadelo, ele não é caminhoneiro, ao que me consta também não é motoboy, não vive da moto. Então não havia nenhuma razão para o general Pazuello estar lá. Mas digamos que foi um convite de cortesia. Tudo bem. Aí o general foi chamado às ordens pelo general comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, Nogueira de Oliveira, porque ele é um general de divisão da ativa e oficiais da ativa não podem participar de atos políticos. Sabe qual foi? Ele teve 72 horas para responder. Sabe qual foi a resposta dele? Ele não foi a um ato político. O presidente o convidou para um passeio no Rio. Tinha nada o que fazer, não tem nada o que fazer, nenhum dos dois, nem o Bolsonaro trabalha nele. Aí fomos para o Rio. Só que chegaram no Rio e subiram num palanque. No palanque havia som, bandeiras hasteadas pelos motoqueiros. Eu quero dizer o seguinte, não é a União que vai pagar o pedágio que não será pago pelos motoqueiros e pelos caminhoneiros, não. É o motorista. O motorista continua pagando, o motorista do automóvel, os motoristas de ônibus continuarão pagando, né, no caso das empresas de ônibus, e pagando mais a gratuidade. Isso é o que se chama de esmola com o chapéu do outro, né? O general Pazuello é um vexame nacional. O general Pazuello tentou ser paraquedista, como o seu ídolo, Bolsonaro. Não sei se ele não aprendeu a pular de paraquedas, não serviu como paraquedista. Aí tentou artilharia, acho que ele não soube usar o fuzil. Aí colocaram ele para tomar conta da dispensa. A dispensa, o que ele chama de logística, né? O general intendente incompetente, cuida da dispensa, como já dizia um guerreiro, coisa que o Pazuello nem o Bolsonaro são. O Napoleão Bonaparte, o Corso, vai atrás das tropas, carregando a dispensa e cuidando do rancho, da soldadesca e dos oficiais, claro. Pois é. Agora, ele viu, não, mas aí o presidente me convidou para ir para o palanque e ele foi. Aí o Bolsonaro diz, mas não era... E o Bolsonaro disse na tal da live dele da quinta-feira, não era uma manifestação política. Eu não tenho um partido político e ainda não estamos em período eleitoral. Bom, não pode haver manifestação política em período eleitoral de ninguém, não é só de militar, não. A proibição do militar está no Código de Ética dos Militares, no Estatuto dos Militares. Como mentir também não pode, eu tenho que prezar a verdade. Pois é, mas era um comício. E o Bolsonaro disse mais, não era político, não tinha bandeira vermelha, não tinha foice e martelo, quer dizer que só comunista faz política, é isso? Só comunista participa de ato político com suas bandeiras vermelhas e suas foices e martelos? Ora, mas isso é uma afronta à minha inteligência, à sua, uma afronta ao Brasil, uma afronta à nação, uma afronta à política. E outra afronta, nenhum deles estava de máscara, nenhum deles respeitou o isolamento social. Sabe o que disse o governador do Rio? Vou consultar o povo
para ver o que é que eu faço. O prefeito ainda foi mais ridículo. Disse, isso é um joguinho. Joguinho. Nós estamos com um índice altíssimo, altíssimo de óbitos e de casos de Covid. O desrespeito às restrições é um crime sanitário, um crime contra a vida de 450 mil brasileiros que já morreram e mais quantos que morrerão? Quem sabe? Né? Temos aí uma CPI da Covid para punir esse tipo de crime, já que a Prefeitura do Rio e o Estado não pune. Eu quero, inclusive, contestar as críticas que têm sido feitas à CPI, dizendo o seguinte: o depoimento, na quinta-feira, 27, do diretor do Butantan, Dimas Covas, foi um depoimento sensato, técnico e altamente construtivo. Olha só, ele desmascarou a patotinha do Bolsonaro, formada por Eduardo Pazuello, aqui citado, Ernesto Araújo, Fábio Weingarten e a médica pediatra cearense Mayra Pinheiro, chamada de Capitã Cloroquina. Pois então, contaram muitas mentiras e o Dimas Covas desmentiu todas, desmascarou todas. E desmascarou também dois bolsonaristas, o Marcos Rogério, de Rondônia, que tornou possível que o Dimas Covas contasse que antes mesmo da Pfizer, o Butantan já tinha oferecido vacina para o governo. E mais, olha, mas o senhor, por acaso, a Coronavac já tinha autorização da Anvisa? Aí o Dimas Covas disse, não tinha não. Como a AstraZeneca também não tinha e tinha sido contratada. E mais, o Dimas Covas aproveitou para contar que pediu 100 milhões de reais ao Ministério da Saúde para desenvolver uma vacina brasileira, com base em tecnologia do Hospital do Sinai, em Nova York, e o governo não deu nenhum centavo. E o Eduardo Girão, lá de Fortaleza, hein? O cara disse que a vacina da Coronavac era feita de fetos abortados. Não pode haver uma quebra do decoro maior do que essa. Onde é que ela arrumou essa estupidez, o senhor Girão? Não era o caso de ele responder por crime de quebra de decoro diante dos próprios colegas? Não era, não? Em resumo, pesadelo foi desmentido e também é muito provável que a senhora Nise Yamaguchi, que pertence ao chamado Gabinete das Sombras, que assessorou o Bolsonaro na defesa da cloroquina e também da imunização de rebanho, que mataria milhões de brasileiros para imunizar sem vacina, vai depor na semana que vem. Pois bem, antes desse depoimento, eu vou apresentar aqui para você uma entrevista que farei com outra médica, a doutora Ludmila Abraão Rajá, que foi convidada pelo Bolsonaro para ser ministro da Saúde e não aceitou exatamente no lugar do Pazuello, depois foi nomeado um colega dela, cardiologista Marcelo Queiroga. Neste fim de semana a entrevista será dela e o Dois Dedos de Prosa será com o meu querido amigo, meu colega Flávio Tavares, que escreveu, segundo Ernesto Sábato, o grande escritor argentino, o Recordação da Casa dos Mortos, clássico do Fyodor Dostoiévski, da América Latina. Eu quero lembrar também de cumprimentar o secretário de Comunicação, Fábio Faria, que com a sua genialidade está fazendo circular na internet um vídeo que ajuda o maior inimigo do presidente, que é o João Dória, em que ele coloca o João Dória dando uma bronca no Dimas Covas, dizendo que diga aí a esse chinês que eu vou dar uns tapas nele. Isso aí prejudica o Dória perante o eleitorado, hein? Será? Mas não é um gênio mesmo? Bom, para terminar,
eu quero contar a vocês que a revista Cruzoé, do Antagonista, está trazendo uma reportagem muito boa, muito bem feita, a respeito de como o Bolsonaro controla a Polícia Federal na gestão desse diretor Paulo Maiorino, que ele nomeou. E a prova disso, as provas disso são todas relatadas nessa reportagem da Cruzoé. E nessa reportagem da Cruzoé aparece a defesa que o tal do Maiorino faz da mudança na Polícia Federal, dizendo que as posições dos delegados precisam ser uma posição institucional da Polícia Federal. Eu quero dizer que eu escrevi um livro aqui, chamado O que Sei de Lula, em que eu conto como Lula, através do seu ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, tentou manobrar e influir na Polícia Federal e não conseguiu, porque a Polícia Federal naquela época era dividida entre viúvas do Tuma, tucanos e petistas. E por isso que o filho do Lula teve telefone grampeado e tal. Não conseguiu. Agora o Bolsonaro está tentando com o Maiorino. O Maiorino está tentando para fazer isso pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já foi acusado de tentar intervir na Polícia Federal já pelo Sérgio Moro, quando ele saiu do governo em abril do ano passado, há mais de um ano. E agora, nessa tentativa bastante estúpida de intervir na ética do Estatuto dos Militares, desmoralizando completamente o Exército Brasileiro, o que ele chama de meu Exército. Bom, eu lhe desejo um excelente fim de semana. Estamos aí indo para o fim de semana e volto na segunda-feira, mas antes convido você de novo para a entrevista da cardiologista Ludmila Aguiar e do meu amigo jornalista e grande escritor Flávio Tavares. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade me salvará.